Quem é você nos tempos difíceis? Meu último capítulo, dentro do propósito que a gente está fazendo no grupo, é 2 Timóteo capítulo 3. E ele fala sobre a extrema corrupção nos últimos tempos e depois ele emenda na exortação e perseverança na sã doutrina e sobre pregar em todas as ocasiões. Lembrando que 2 Timóteo é o livro em que Paulo escreve as cartas para o seu filho na fé, Timóteo, exortando, ensinando e ajudando ele na liderança da igreja em Éfeso. Aqui eu vou ler o capítulo e no final vou fazer alguns apontamentos, mas dessa vez vai ser rápido. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tu, porém, agora isso é ele falando, é como se ele falasse os dois tipos de pessoas que existirão nos últimos tempos. Esses seriam aqueles que ele diz que são desobedientes à palavra, e ele dá diversas características. Agora ele fala sobre Timóteo diretamente, falando que ele, diferente desses homens, tem guardado a palavra. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E aí tem os 3 últimos versículos que eu acho muito bonito. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bom, esse foi o capítulo 3. O título do estudo era Firmeza em Tempos Difíceis. E aí eu me lembrei de uma metáfora que eu vi esses dias, que ela fala sobre como que a uva, o que acontece quando a uva é amassada, a azeitona, o trigo e o joio. São só alguns exemplos de, digamos, insumos, né? Mas no final todos vão ser amassados, todos. Não tem um ser humano nessa terra que não vai passar provação, né? Passam em aspectos diferentes da vida, em momentos diferentes, mas todos passam. E as provações, elas servem para mostrar, tanto para nós quanto para o mundo,
ela tira de nós o que tem na nossa essência. E aí, quando a gente usa esses 4 insumos que eu citei para a gente entender a metáfora, a gente vê que a uva, quando amassada, ela se torna vinho. A azeitona, ela vira azeite. O trigo amassado e moído vira pão. O joio, de acordo com essa metáfora, fala que ele vira veneno. Ele acaba produzindo um composto tóxico e ele não pode ser ingerido quando amassado. Então, por isso a pergunta no início do vídeo: quem é você nos tempos difíceis? Aí eu continuei aqui colocando assim: qual fruto que você produz nas estações impróprias? Florescer e gerar fruto na primavera, na bonança, é uma obrigação. Agora, você gerar bons frutos durante as baixas, durante o inverno, durante as estações impróprias, você só consegue através do Espírito de Deus. Você não consegue fazer isso por conta própria. Eu estou falando por experiência própria. Se não for o Espírito Santo, se não for Deus na nossa vida, a gente não tem bons frutos para oferecer nas baixas. A nossa carnalidade, a nossa natureza material, sabe? Ela nos puxa para outras situações. Não vou dar exemplo aqui, mas é porque ontem eu ouvi um exemplo específico, né? Às vezes as pessoas, porque estão com uma dificuldade financeira, por exemplo, elas podem lançar mão de coisas muitas que materialmente podem ser consideradas algo ilegal, crime, ou algo que vai denegrir, algo indigno para ela fazer, só pelo bem material, às vezes pelo desespero de pagar uma dívida, alguma coisa assim. E também tem aquelas que elas se entregam a... Não vou dizer aqui, assim, especificar nenhuma questão, assim, mas tem pessoas que espiritualmente elas se entregam em situações que não passam por Deus, não passam por Cristo, apenas para conseguir algo material. Porque tem aquelas pessoas que às vezes nem acreditam na parte espiritual, sabe? E aí elas, sei lá, vai fazer o quê? Jogo do tigrinho, né? Vai oferecer jogo do tigrinho na internet. Apesar de eu achar que isso também traz uma carga espiritual negativa, mas às vezes as pessoas nem acreditam na parte espiritual. Mas já tem aquelas que acreditam e elas lançam mão e elas vão atrás de coisas que não são puras e verdadeiras, né? Buscando o material. E também tem você também vai passar a sua vida com um déficit muito grande. Então, para você ter paz, para você ter uma paz assim basal, tá? Porque obviamente durante o dia e durante as coisas que acontecem, a gente fica meio atônito às vezes. Mas existe uma paz basal no cristão. Quando eu digo cristão, não é quem está dentro de igreja. Apesar de eu achar que estar dentro de uma igreja é uma consequência natural para um cristão. Mas o cristão que eu digo é quem tem Cristo no coração, o Espírito Santo, você começa a desenvolver, porque é um processo, uma paz basal e natural nesses momentos. Você realmente não se importa com algumas coisas que para outras pessoas é o fim do mundo, sabe? É um status que você perde, é uma dívida que você tem, sabe? É o desprendimento de você às vezes... Vou dar um exemplo aqui. Eu vejo muitas mulheres relatando, por exemplo, mulheres que sofrem violência doméstica. E um dos motivos dessas mulheres ficarem dentro de casa é pela dependência financeira, por exemplo. E se você observar a fundo isso, há dentro disso
em parte, né, existe uma religiosidade envolvendo, né, uma lei, como se a mulher tivesse que suportar tudo e qualquer coisa, e na verdade não é isso. A submissão que Deus pede à mulher, ela está voltada a um homem que possui um caráter cristão e que daria a vida pela sua esposa. Então, essas mulheres, elas ficam submissas, às vezes sofrendo violência doméstica, porque elas têm uma dependência financeira. Se você for indo a fundo, vocês vão perceber que existe aí uma falta de fé em um aspecto, né? Existe aquela fé cega em achar que você tem porque tem que ficar debaixo dessa servidão, e existe a falta de fé em você entender que a sua dependência está em Deus, não está no seu marido. Se você entende isso, você consegue sair de casa, por exemplo, sabe? Passando por uma situação dessa. Que você diz o seguinte: não importa que eu não tenha para onde ir, não importa que eu não tenha dinheiro, não importa que eu tenha que dormir num colchão no chão, não importa o que vai acontecer, porque eu sei que Deus é o centro da minha vida e é Ele, eu sou apenas dependente dEle e não do homem, de nenhum homem na terra. A hora que a mulher, ela entende isso de todo o seu coração, ela deixa, por exemplo, nesses casos que eu estou explicando de violência doméstica, por exemplo, de se submeter a isso. E dentro da palavra, dentro dos ensinamentos cristãos, sabe? Ela não vai aceitar uma submissão num quadro, por exemplo, de violência. E isso pode ser para muita coisa. Isso também pode servir para um homem, por exemplo, que ele vai tentar, ele percebe que ele está sendo, as portas estão fechando numa cidade que ele mora, que ele não tem, não está tendo uma boa aceitação, está sofrendo rejeição, e aí ele percebe, ele sente no coração dele que tem algo de errado ali. E aí ele se coloca de forma bem disposta na presença de Deus e ir para outro local, mesmo que ele não tenha nada. E ele se coloca com esperança, com fé, com otimismo. E esses seriam os frutos bons, tá? Esses seriam bons frutos porque são frutos da fé. A pessoa tem uma fé em Deus, então ele não vai ser um homem perverso, ele não vai ser um homem ganancioso, sabe? E isso também pode entrar em outras situações. Por exemplo, uma pessoa que já tem bens materiais e pela ambição lança a mão de fazer coisas às vezes reprováveis, sabe? Que ele nem se sente bem de fazer só para ter mais. E ele não tem muito, ele fica com esse feeling, esse filtro quebrado, sabe? E aí vai indo, a gente pode pegar diversos exemplos aqui. Então, essa carta de Timóteo, capítulo 3, é voltado para diferenciar, no meu entender, aqueles que produzem bons frutos e maus frutos, e isso a gente vê muito nos tempos difíceis, sabe? E assim, gente, tempos difíceis também, é porque essa semana eu ouvi a frase: quer conhecer um homem, dê poder a ele. Eu acho que os extremos mostram muito sobre uma pessoa. Da mesma forma que momentos de escassez, de baixa, como a pessoa reage àquilo, mostra o que tem no coração dela, também nos momentos de abundância você vai identificar ali se essa pessoa está centrada em Cristo ou não, sabe? Também tem uma tendência a poder acabar produzindo frutos maus, exatamente por não ter esse alinhamento, não ter Deus no centro. Bom, estou falando tudo isso, mas eu gosto sempre de pontuar que não é fácil. Porque sempre que eu vejo alguém pregar e aquilo bate no coração e eu fico com temor, eu sempre fico assim: meu Deus, eu nunca vou conseguir. E assim, gente, a gente nunca vai conseguir. A gente nunca vai chegar à perfeição enquanto estiver no nosso corpo carnal. Vai existir até o fim da nossa vida aqui na Terra uma eterna briga interna da carne com o espírito. Brasil, é isso. O que a gente tem que fazer é ter o feeling para perceber, né,
e conseguir equilibrar isso, a nossa natureza material e a nossa natureza espiritual, para gerarmos bons frutos. E esses frutos são, em grande parte, materiais, né? Tem frutos também espirituais, mas a gente saber lidar com tudo isso. E é isso. Eu acho que não tem mais nada que eu queira falar hoje, não. Foi meu último vídeo dentro desse propósito. Os próximos, eu não vou entrar em nenhum novo propósito agora lá no grupo. Acho que o pessoal vai dar um tempo. Me ajudou bastante essa etapa, apesar de eu ter atrasado, peço perdão. Mas realmente, às vezes, a vida fica meio doida. Mas no final, tudo vai dar certo. E os próximos vídeos, se eu fizer aqui no canal, são vídeos bem autorais e meus diários. Vou deixar aqui um versículo também de Paulo, em Filipenses, que fala assim, gosto muito desse versículo, Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, o tudo posso naquele que me fortalece não é que você pode todas as coisas no sentido de posso voar. Não, você realmente pode, isso é uma questão de fé. Mas o tudo posso no sentido de posso suportar tudo, tá? Em Cristo a gente suporta muita coisa, tá bom? Mas é isso. Paulo, aconselho leitura mais sobre os livros em que Paulo escreve, porque ele é um homem realmente muito sábio e nos ajuda muito com as nossas dificuldades diárias. Tem bons conselhos, não à toa aconselhava Timóteo, tá bom? Então, até a próxima e fiquem com Deus.